Boa tarde, tudo bem? Dia decisivo para o Bahia. Intervenção, tribunal, mudança no comando. O que acontece com o clube? O que muda no time? O futuro do Bahia em jogo e você vai saber todos os detalhes aqui no Globo Esporte. Mas antes, vamos ver os lances mais marcantes da rodada do fim de semana no Brasileirão. As grandes jogadas, as mancadas, as curiosidades. Primeira parte do GE 10 para você. Para abrir o GE 10, neblina em Caxias do Sul. Cadê os times de Internacional e Vasco? Não dava para ver quase nada. 9. A dor de Renato Augusto, meia do Corinthians. Levou uma cotovelada do Souza do Bahia. Ele fraturou um osso do rosto e saiu de campo chorando. Um 8 redondinho pro atacante rechonchudo. Walter do Goiás fez o gol do jogo contra o Vitória, deu caneta e admitiu que tá correndo atrás. Lógico que ainda não tô 100%, tô tirando mais a comida, né? Porque isso é importante. 7. Papelão do torcedor do Flamengo que tentou acertar um copo no Diego do Curitiba. Parabéns pra torcida que não aprovou a atitude e dedurou o cara. Em sexto, golaço, Caion do Náutico na derrota para Ponte Preta no sábado. Caion deu uma pancada pro gol. Que chutaço do Caion. Daqui a pouco a segunda parte, os 5 momentos mais marcantes da rodada. O Vitória não joga amanhã, mas a turma tem dever de casa. Todo mundo obrigado a prestar atenção na única partida do meio de semana no Brasileirão. Por quê? O repórter Pedro Canizio explica. O que aconteceu no fim de semana já era, gente. O atacante com excesso de fofura também. Agora o negócio é pensar em criar uma gordurinha saudável no G4 do Brasileirão. Ou seja, pontuar para ter uma folguinha a mais e não perder a posição no grupo dos 4 primeiros. A gente vai ter que dar uma volta por cima. Com o apoio da torcida a gente vai vencer. E olha, vai dar para estudar os adversários direitinho. Vou explicar por quê. Um jogo em especial vai deixar todo mundo ligado lá no Vitória. São Paulo e Bahia entram em campo amanhã. Domingo, Vitória enfrenta o São Paulo no Barradão. Uma semana depois tem o clássico diante do Bahia na Arena Fonte Nova. Haja coração! Só que antes de pensar no rival, o foco é no São Paulo. Achou chance, tem que fazer logo o gol para matar logo o jogo. O time paulista está passando por uma turbulência danada. Ney Franco foi embora. No último jogo, derrota para o Santos em casa. Que vago! O rubro-negro pode se aproveitar dessa crise técnica dos caras para continuar na cola dos líderes. Caio Júnior vai repetir a mesma formação do último jogo, quando a pontaria não foi das melhores. Bom, gente, hoje tem novidade em dose dupla lá na Toca do Leão, hein? O meia Camacho, de 33 anos, deve ser apresentado hoje à tarde. O jogador que estava no futebol árabe vai assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele é canhoto e foi indicado pelo técnico Caio Júnior. Vai ser o reserva imediato de Renato Cajá. O lateral direito Daniel Borges, de 20 anos, que veio do Botafogo de São Paulo, também vai ser apresentado logo mais. Voltando ao time, a força para conquistar mais um bom resultado vem das arquibancadas, viu? Reforço que promete fazer a diferença no Barradão lotado. Você viu aí, né? O São Paulo é o adversário do Bahia amanhã, na única partida do dia pelo Brasileirão. E o São Paulo tá em crise. Vamos dar uma espionada. Reapresentação pós-derrota no clássico contra o Santos. Esse deveria ser o assunto? Não era. Então seria a apresentação de mais um reforço? Clemente Rodrigues, 31 anos, chegou para resolver o problema da lateral esquerda. Pegou a camisa 6, que era do Cortez, que está afastado, vestiu e falou. Falou poucas coisas que puderam ser compreendidas. Castelhano no melhor estilo Carlitos Teves. Ajudar a meus novos companheiros? Não, esse também não foi o assunto principal no São Paulo. É que para apresentar um novo jogador, entregar a camisa e desejar boa sorte, sempre vem um dirigente. Então o vice-presidente João Paulo de Jesus Lopes não escapou das perguntas. Foi pedida uma entrevista coletiva. Ele e a assessoria do clube prontamente atenderam a solicitação, mas
Na verdade não é uma entrevista coletiva, mas aproveitar a presença aqui para esclarecer uma ou outra dúvida que haja condição de esclarecer, obviamente. Ah tá, então a pergunta iria seguir sem resposta. Porque se o São Paulo tivesse um novo técnico contratado, a aparição seria para anunciar. Se é para tirar dúvidas, teria início a disputa para ver quem conseguiria, com perguntas, arrancar alguma pista sobre os nomes em pauta. Para ser técnico do time, é preciso ser bom e também aceitar algumas condições. Principalmente no que se refere à questão financeira também, né? O São Paulo tem uma política e pretende continuar seguindo essa política. Além disso, algumas posturas contratuais que o São Paulo segue em relação aos seus contratados, né? Elas muitas vezes não são seguidas por outros clubes. Então, o treinador também, o futuro treinador, deverá se adaptar a essas questões. Ok, se você pretende comandar o time do São Paulo, não tem multa rescisória e o salário deve ser dentro da realidade determinada pelo clube. Tá, então quando vai sair a decisão? Acredito que no máximo até quinta, sexta-feira. João Paulo de Jesus Lopes garantiu. Me perguntaram se a gente já tinha jantado com algum técnico. Posso assegurar que não, né? Muitos nomes que vêm sendo ventilados são de altíssima qualidade e, sem dúvida, estão sendo considerados. Mas é muito prematuro falar que nós estamos caminhando para um lado ou para outro. O São Paulo não sabe quem quer. Quem quer o São Paulo está na espera. A situação é essa. Mas você sabe, né? No futebol tudo pode mudar muito, muito rápido. Que isso não é uma coisa estática, ela é dinâmica. A cada momento a gente tem discussões, a cada momento a gente consolida esses pontos de vista para a gente caminhar num determinado nome. E isso deve ocorrer nos próximos dias. Daqui a pouco no Globo Esporte todas as informações sobre a intervenção no Bahia. O julgamento foi hoje de manhã, decidiu o futuro do clube e também do presidente Marcelo Guimarães Filho. Não perca! Quinto lugar, cheio de mistério. Pato fez os 2 gols do Corinthians no Bahia e comemorou com essa mão no rosto. Ah, pois é, vocês vão descobrir ainda, mas logo aí quero fazer ela de novo. 4, a defesaça do Vanderlei, goleiro do Curitiba, evitando o gol do João Paulo do Flamengo. Sensacional a defesa de Vanderlei numa linda jogada. Em terceiro, um golaço. Rafael Vaz de canhota, o segundo gol do Vasco contra o Inter. O jogo de estreia do Rafael Vaz. O zagueiro que é canhoto acertou essa bomba. Medalha de prata. A cabeçada do Ney valeu o segundo lugar da rodada. Estilo, força, precisão. Um gol contra que vai marcar essa edição do Brasileirão. Primeirão de parabéns. Sidorf completou 1 ano de futebol brasileiro. 1 ano de Botafogo. Um gol da vitória sobre o Fluminense e, de quebra, ainda levou a camisa do Deco para casa. O Bahia apresentou mais uma contratação, um jogador internacional que chega para reforçar o elenco. Amanhã tem jogo difícil no Brasileirão, outro adversário paulista. O tricolor tem desfalques importantes, mas confia no bom desempenho que teve contra as equipes de São Paulo no ano passado. Ok, o Bahia perdeu para o Corinthians, mas tem pela frente mais 2 clubes paulistas para tentar se recuperar. O tricolor enfrenta o São Paulo amanhã e a Ponte Preta no sábado. Quem sabe o retrospecto do ano passado pode deixar a turma mais animada depois do tropeço em casa para o Timão. Em 2012, o tricolor fez 12 jogos contra paulistas no Brasileirão e foi derrotado em apenas 2 partidas. Contra o São Paulo, perdeu lá e ganhou aqui. Contra a Ponte, vitória em Campinas e também em Salvador. Helder continua fora do time. Mesmo recuperado das dores no joelho, ele ainda não estava se sentindo confiante e por isso foi vetado. Mas a tarde também foi de boas notícias. O lateral Raul e o artilheiro Fernandão estão liberados para o jogo.
Domingo, os dois foram substituídos por causa de problemas médicos e deixaram o torcedor preocupado. Fernandão teve um entorse grau 1, um entorse que causa dor, evidentemente, e pela proximidade dos compromissos a gente resolveu poupá-lo e essa tem sido a nossa maior preocupação. Se o atleta sente, imediatamente a gente saca o atleta do campo para iniciar o tratamento logo, mas vocês vão contar com ele na quarta-feira, com fé em Deus. O Raul foi cãibra. O Raul teve uma cãibra inevitavelmente acaba causando muita dor muscular. A gente também sacou o Raul, mas está tranquilo, todos os dois estão prontos. Na derrota para o Corinthians, Pato marcou 2 vezes em 2 falhas individuais de Madison. No primeiro gol, ele não conseguiu cortar o lançamento. No segundo, o corte virou assistência. Um dia depois das falhas, o Bahia apresentou um novo reforço para a posição de Madison. O lateral direito Juan Angulo, 24 anos, jogava no Deportivo Cúcuta e assinou o contrato até junho do ano que vem. Angulo é o 3º colombiano contratado pelo Bahia na história do clube. Os outros 2 passaram por aqui em 2011 e não trazem boas lembranças. O meia-tressor Moreno fez 9 jogos em 8 meses e marcou apenas um gol. O volante Mosqueira se saiu ainda pior. Chegou, foi apresentado, mas sequer estreou no time principal. Além de virar titular, Angulo também quer apagar a péssima impressão deixada pelos compatriotas. Tenho vontade de jogar, eu espero mostrar que estou à altura do Bahia. Minha expectativa é de atuar o mais rápido possível. E atuar o mais pronto possível. No próximo bloco, o julgamento, a intervenção, o futuro do Bahia decidido nos tribunais. Todas as explicações para você entender direitinho o caso. Marcelo Guimarães Filho não é mais o presidente do Bahia. Hoje pela manhã, a Justiça decretou a intervenção do clube. O advogado Carlos Rates assume o comando como interventor. O repórter Eduardo Oliveira acompanhou o julgamento e tem as informações. Eduardo. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, derrubou a liminar que mantinha Marcelo Guimarães Filho como presidente do Esporte Clube Bahia. Com isso, Carlos Rates pode voltar a ser o interventor do clube. Nós ouvimos o advogado que defendeu o Bahia. Ele disse que vai entrar com recurso e falou que houve problemas e erros no processo. É inadmissível querer tirar alguém de uma administração de 1 ano e 7 meses já passado, mais da metade, porque um único cidadão que foi alijado do processo eleitoral pede uma intervenção no clube. É importante ressaltar que esse processo não se está julgando a gestão do Marcelo. Não há nenhuma acusação de nenhuma irregularidade. O que consta desse processo, por incrível que pareça, é que um conselheiro impedido de votar foi ao judiciário e pediu não para votar, pediu para que seja feita a intervenção no clube. E o que foi julgado hoje não é o mérito dessa ação, apenas a época, a cautelar que foi dada entrada, o tribunal entendeu que não cabe. Nós ouvimos também o advogado que defendeu Carlos Rates. Ele disse que a partir de hoje o interventor já pode assumir o clube. O Rates pode intervir no Bahia, mas essa passagem, essa transição, ela é feita através de atos processuais. É a justiça quem irá fazer cada um desses passos. E caberá ao juiz de primeiro grau a execução dessa decisão. Ou seja, como fazer e o momento de fazer será acompanhado e decidido pelo juiz de primeiro grau. O que acontece hoje? O que pode acontecer já hoje? Pode acontecer do interventor vir a ser empossado hoje para administrar o Bahia. Toda essa história começou porque um grupo que faz oposição a Marcelo Guimarães Filho entrou na justiça com um processo alegando que houve erros na eleição de Marcelo Guimarães para a presidência do clube. No ano passado, o Bahia chegou a ter um interventor, Carlos Rates. O Marcelo Guimarães saiu da presidência, mas foi por pouco tempo, justamente porque o Bahia conseguiu na justiça uma medida cautelar, uma liminar, que permitia que Marcelo Guimarães continuasse como presidente. Foi justamente essa liminar que agora foi derrubada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Eduardo Oliveira, para o Globo Esporte.
O advogado do Marcelo Guimarães Filho que vocês viram ali é o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Nossa produção conversou agora há pouco com o interventor Carlos Ratz. O juiz Paulo Albiani já determinou a intervenção. Neste momento, se aguarda apenas o oficial de justiça que deve levar a notificação de intervenção ao Esporte Clube Bahia. Feito isso, Carlos Ratz toma posse. O primeiro passo vai ser conseguir a lista de sócios do Esporte Clube Bahia através do banco que faz a cobrança das mensalidades. Hoje à tarde, o interventor irá ao Fazendão. Já adiantou que vai convidar Anderson Barros para continuar na função de diretor de futebol, que não pretende fazer nenhuma alteração nesse departamento. Todos os jogadores serão mantidos. Afirmou ainda que nenhum funcionário será demitido. Carlos Ratz já está mantendo contato com representantes das torcidas organizadas. Ele quer que eles acompanhem todo o processo de intervenção. Lembrou ainda que o principal objetivo é regularizar o Conselho Deliberativo do clube para realizar uma nova eleição no Bahia. Preste muita atenção agora. O comentarista Darino Sena acabou de conversar com um advogado especialista em direito desportivo. Ele está acompanhando o processo de intervenção do Bahia desde o início e vai explicar para a gente como fica o clube após o resultado do julgamento de hoje. Qual a função do interventor do Bahia? Ele tem as mesmas funções do presidente a partir de agora? A função do interventor será de exercer um papel administrativo, notadamente convocar novas eleições para o Bahia, preservando-se, no entanto, todos os atos já praticados pelo presidente que estava em exercício, o Marcelo Guimarães Filho. Tem alguma limitação no poder dele? O interventor, ele tem atos ordinários de gestão. Ele não pode praticar atos extraordinários de gestão, tais como contratação de jogadores, etc. Tá certo? Isso só se ele tiver autorização judicial, né? A relação dele com os jogadores e com a comissão técnica deve ser a mínima possível, porque o papel dele é meramente administrativo. O papel dele com o jogador e a comissão técnica é efetuar o pagamento. Simples assim. O interventor tem quanto tempo para convocar novas eleições? Olha, a intervenção é um processo que deve ter a duração breve, ou seja, a mínima possível. Não foi estabelecido na decisão o tempo que leve o tempo da intervenção. No entanto, pela natureza da decisão judicial, essa intervenção deve durar o menor prazo possível. Não necessariamente há um estipulado. Se houver uma nova eleição, o Marcelo Guimarães Filho pode ser candidato? Se o estatuto permitir, sim. Ao meu ver, ele pode ser candidato, já que na eleição em que foi eleito, essa eleição vai ser declarada nula, e esse foi o objeto da ação judicial, e nada obsta que ele seja candidato na nova eleição. Há algum risco dos jogadores pararem de receber salário? Eles podem se recusar a jogar sob intervenção? Não, não podem. Os jogadores, eles são contratados pelo clube e o clube continuará seguindo sua vida normalmente. O pagamento de salários é um ato administrativo de gestão e é uma obrigação do interventor providenciar tal encargo, que é o principal num clube de futebol. A decisão de hoje cabe recurso? O Marcelo Guimarães Filho pode retornar ao cargo através da justiça em até quanto tempo? Cabe recurso, né? E tal deve ser interposto num prazo de até 10 dias contados da sua publicação no Diário do Poder Judiciário. Existe a possibilidade do Bahia não entrar em campo na quarta-feira contra o São Paulo? Não, não existe essa possibilidade. Os jogadores, eles são contratados pelo Esporte Clube Bahia. O Esporte Clube Bahia é o empregador e continua normalmente com suas atividades. Se o Bahia não entrar em campo, que tipo de punição ele pode vir a sofrer? Olha, as punições relativas a tal pergunta são estabelecidas no regulamento da competição do Campeonato Brasileiro, né? Então ele pode, inclusive, ser desclassificado da competição acaso não venha entrar em campo.
Olha, ao contrário do que dissemos no Bahia meio-dia, cabe recurso de Marcelo Guimarães Filho no Tribunal de Justiça da Bahia e não, como falamos, no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília. E olha, o time já viajou para São Paulo, amanhã tem partida importantíssima, joga contra o São Paulo, lá em São Paulo, às 9 da noite. Olha o time embarcando aí. O time aí embarcando, você está vendo imagens aí do time já chegando no aeroporto. Pessoal descendo do ônibus no Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, todos os jogadores embarcaram, né, embarcaram normalmente, junto com o técnico Cristóvão Borges, está vendo aí Souza, o Neto também. O jogo é amanhã, tudo normal, segue o Campeonato Brasileiro também normalmente. É isso aí, às 9 da noite amanhã, São Paulo e Bahia, jogo que foi antecipado aí a pedido do próprio São Paulo. É a Globo única Esporte, partida, né? Logo mais no BATV você vai ter mais informações sobre a intervenção no Esporte Clube Bahia. Para você uma ótima tarde, o Globo Esporte fica por aqui. Até amanhã. Boa tarde, gente. A gente volta a se encontrar amanhã.